Dia 2 de abril, 1 Crônicas 13. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: Se vocês estiverem de acordo, e se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, até Lebo-Hamat, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Quiriate-Jeraim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Quiriate-Jeraim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca. E Uzá morreu ali mesmo na presença de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até o dia em que este livro foi escrito. Davi teve medo do Senhor e perguntou: Como poderei levar a arca do Senhor? Assim, não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía. 1 Crônicas 14. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para que lhe construíssem um palácio. E Davi compreendeu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e exaltado seu reino por causa de seu povo Israel. Em Jerusalém, Davi tomou para si outras mulheres que lhe deram mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Elpalet, Nogar, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: Devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: Sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: Por meu intermédio, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez, Davi consultou a Deus, e o Senhor respondeu: Não os ataque pela frente. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouviram o som como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gézer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. 1 Crônicas 15. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi.
Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém a não ser os levitas levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e o seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, 200, e seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadoque e Abiatar e os chefes dos levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Disse-lhes: vocês são os chefes das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres acompanhados por harpas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Remã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etã, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os guardas das portas, Obed-edom e Jeiel. Os músicos Remã, Asaf e Etã foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Quenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amissai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos sacerdotes, foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim todo o Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. 1 Crônicas 16. Trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas.
Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramot, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, que tocava harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença todo o tempo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que ele realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, vemos sua justiça em toda a terra. Lembrem-se de sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. Esta é a aliança que ele fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e no entanto ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Deem louvores o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, Senhor, ó Deus da nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todo o povo disse em alta voz, Amém, e louvou o Senhor. Davi providenciou que Asaf e seus parentes levitas servissem continuamente diante da arca da aliança do Senhor e cumprissem seus deveres de cada dia. Faziam parte desse grupo Obed-edom, filho de Gedetum, Rosa e 68 levitas que eram guardas das portas. Enquanto isso, Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes no tabernáculo do Senhor, no lugar de adoração em Gibeon, onde continuaram a servir diante do Senhor. Todas as manhãs e todas as tardes ofereciam holocaustos ao Senhor no altar separado para essa finalidade, em obediência a tudo que estava escrito na lei do Senhor, conforme ele tinha ordenado a Israel. Davi também designou Remã, Gedutum e outros escolhidos por nome, para darem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre.
acompanhavam os cânticos de louvor a Deus com trombetas, símbolos e outros instrumentos. Os filhos de Jedutum foram nomeados guardas das portas. Então todos voltaram para casa, e Davi também voltou para abençoar sua família.